Porque essas alterações de cabelo, pele, unhas, as outras pessoas veem. Enquanto que a perda de libido, às vezes a irritabilidade, ela consegue conservar mais dentro dela ou só para o marido. Sim. E aí, por isso, muitas chegavam antes de mim, eu comecei a estudar mais para poder entender essa mulher. E a gente sabe que na menopausa a mulher sofre uma perda muito grande de estrogênio que afeta a pele, muito a pele. É. E aí tem uma coisa bem interessante, bom, só para te falar, essa é a sua câmera, tá? Tá bom? Tem uma coisa muito interessante que você falou isso, né? Essas dores que a gente sente na menopausa, dos sintomas, isso tudo é uma coisa muito nossa, né? Mas a questão estética é não só o que os outros veem, né? É o que a gente se vê o tempo inteiro no espelho. E é impressionante, né? Como essa menopausa, como esse amadurecimento, vamos usar a palavra, né? Para não usar envelhecimento, vamos usar amadurecimento. Isso dói na gente, né? A mulher é vaidosa, a mulher ela quer se sentir bem. Então é muito bacana que você tenha trazido o teu assunto, o teu tema, que é a dermatologia, associada nessa mulher que está sofrendo todas essas mudanças da idade, né? E a pele impacta muito, muito na nossa autoestima, principalmente cabelo. 1 em cada 4 mulheres na menopausa vão ficar com pouco cabelo. Por quê? Por conta dessa perda de estrogênio que a gente sofre, surge a insuficiência ovariana, diminuição da produção de estrogênio e a gente não consegue mais ter o mesmo suporte, a gente começa a ter atuação maior de outros andrógenos, como por exemplo a própria testosterona, e com isso você começa a ter perda de fio. Ela não fica igual ao padrão masculino, que é totalmente calva. Ela perde alguns fios da unidade folicular. Normalmente ela preserva 1 em 4 fios da unidade folicular. Então vai ficando ralo. Ralo. Preserva muitas vezes aqui a região frontal, mas fica com uma rarefação nesta região. Eu sinto, sabe o quê? Que eu acho que o meu partido, ele parece que vai alargando. Eu sinto isso aqui em cima no partido. E aí eu também trato, claro. Lógico, e aí é o que você percebe. Você não percebe mais tanta queda, você percebe que já não nasce mais da mesma maneira. É diferente, não é você pode ter a queda, mas o mais importante é você perceber que ele está mudando o seu padrão, está afinando, está ficando com menos quantidade sem você perceber uma queda. Isso é o padrão da alopecia androgenética feminino, que acontece muito quando a mulher entra na menopausa. Então, quer dizer, tem 2 problemas aí quando a mulher entra na menopausa. Primeiro, a questão do estrogênio, que vai fazer esse cabelo afinar, esse cabelo ficar mais alto. Sim. E a questão que você normalmente precisa repor a testosterona. E dizem que às vezes a testosterona também causa a queda do cabelo. Sim. Então é um mais outro, ferrou. Um mais outro. E aí, nesse caso, a gente tem que tratar mesmo. E tem tratamento para parar com isso e voltar a crescer? Como é que funciona? Existem alguns tratamentos, tanto fora do consultório, como o minoxidil oral, que hoje em dia tem muita gente preconizando o uso, mas é bom você pedir um aconselhamento médico antes de começar, porque ele tem alguns efeitos colaterais. Você sabe que o meu marido começou a tomar minoxidil oral? Menina, mas ele inchou. Mas ele inchou. A calça dele justa... O olho, as mãos, aí ele não entendia, ele começou a ver o que ele estava tomando, aí ligou para a médica, ela falou, para, Isso desinchou na hora. Das reações adversas do medicamento. O que é uma reação adversa? É exatamente uma reação inesperada que pode acontecer, que não é o que a gente quer, mas que pode acontecer. Sim. E aí, nesse caso, tem que parar ou associar outros medicamentos para contrabalançar isso, como a espironolactona, que é um diurético. Só que aí você começa a entrar numa... Ele preferiu parar e usar só o local, né? Aquele que coloca aqui. Isso. E outros medicamentos, tem a própria finasterida, que surgiu anos atrás para aumento de próstata, e que eles viram que, como para efeito, você tinha uma melhora da calvície androgenética, tanto feminina quanto masculina. E é muito bom, né? E é muito bom, mas tem também efeitos, é por isso que eu sempre falo, tem que ter um acompanhamento médico, porque ele pode ter alteração de libido. Se você tem histórico de câncer de mama na família, precisa ter um acompanhamento mais íntimo desse medicamento junto com o seu mastologista, para não sofrer nenhum susto de uma hora para outra. O finasterida eu achei que fosse mais para homem, então mulheres também podem tomar finasterida com minoxidil. Com acompanhamento. Sim, mas tem que procurar o médico, gente. Ela aqui não está receitando nada não, pelo amor de Deus.